bem? Essa daqui é a aula 10 de Física Básica, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre energia mecânica, mais como revisitar o conceito, né? Rever o conceito, e falar um pouco sobre impulso e momento. Impulso e momento são conceitos fundamentais também na física. Eles permeiam de maneira muito, muito completa a, a física como um todo, desde a física básica até a física avançada. Então, eu vou nós provavelmente vamos ter essa aula aqui de impulso momento apresentando a teoria do que são essas coisas. E dado que a gente passou bem rápido por energia mecânica, por impulso, momento, por trabalho, talvez seja útil ter uma aula separada só de exercícios sobre essas coisas, né? Então, voltando à aula anterior, eu queria recapitular o finalzinho da aula passada, né? Discussão de energias. E isso aqui foi mais pensado numa aula presencial, né? Mas acho que ainda é útil mesmo na gravação. Então, a gente falou da energia cinética, e ela representa um conceito um pouco difícil, né? Que não é muito palpável, não é muito claro, não é muito fácil de entender. Mas a gente pode pensar nele através do trabalho, né? Como uma quantia de trabalho motor que foi recebido por um corpo em um movimento, né? Então, conforme o corpo recebe esse trabalho motor, ele vai ganhando energia cinética. Se é realizado o trabalho resistente, ele perde desse estoque de energia cinética, né? Que está associada à velocidade do corpo e à massa dele, né? E também existe a energia potencial, que, ao contrário da cinética, ela representa uma possibilidade de que o sistema realize trabalho, né? Ou de que trabalho seja realizado sobre um sistema. Então, as maneiras mais claras de ver energia potencial são com objetos num campo gravitacional, porque eles podem cair, contanto que a gente solte eles, ou uma mola esticada, que quando a gente soltar, ela vai voltar para o seu tamanho de equilíbrio. Então, são maneiras que a gente tem de guardar energia nesses estados, né? A gente guarda energia no campo gravitacional ou guarda energia na mola, e quando solta, eles liberam essa energia na forma de uma queda ou de um encurtamento da mola. E aí, energia mecânica a gente definiu como basicamente a soma da energia cinética e potencial, né? Então, a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Ela representa uma espécie de energia total que o sistema contém, né? Essa energia mecânica é toda energia que está em um movimento ou poderia estar em um movimento, né? Energia advinda de um trabalho motor ou que poderia ser um trabalho motor, certo? Então, essa grandeza ela meio que limita o teto, o máximo de energia que tem dentro de um sistema. É útil quando a gente pensa nesses conceitos, já que eles são complementares, né? Pensar em gráficos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num gráfico de energia por tempo, né? Então tem algum fenômeno acontecendo, alguma mola. E a gente pode falar, né? Vamos dizer aqui que vermelho é energia potencial e verde é a energia cinética. Então a gente pensa que nossa situação agora ela é a seguinte: a gente tem uma mola e ela está bem esticada, né? O Z dela, ou de extensão normal dela seria isso aqui, por exemplo, né? E aí a gente tem um X aqui de deslocamento a mais. Então essa mola tem energia potencial guardada. Então a gente pode pensar que no começo a nossa energia mecânica, nossa energia potencial, desculpa, está aqui e a cinética está aqui. E conforme a gente solta essa mola, a energia potencial elástica ela é kx quadrado sobre 2. Então dá para ver que se a gente trocar essa variável aqui por x, né, vai ficar mais fácil de ver. Isso daqui é basicamente uma parábola, né? E a energia cinética também, porque a energia cinética ela é
mv² sobre 2. Então, o que a gente vai ter é uma situação meio desse tipo. Ó. A mola solta a energia dela. Ela não devia ter atravessado aqui embaixo, mas é difícil fazer esses gráficos na mão. E a energia cinética vai crescendo nessa parábola dessa maneira, certo? Então, existe um ponto inicial aqui, onde toda a energia do sistema é energia potencial, e conforme ela vai se convertendo em energia cinética, existe um ponto aqui no meio, onde toda a energia é energia cinética. E aí a gente volta, porque a mola volta, porque o bloco está se mexendo, ele perde essa energia cinética e a gente ganha ela de novo em potencial. Seria a ideia de você ver uma mola que vai de super estendida para a posição de... Né, ela vai daqui para cá, e aí, como esse bloco tem velocidade para cá, né, ele vai agora, com a inércia dele, comprimir a mola. Então a mola vai ficar uma coisa assim. E ele vai passando entre esses estágios, né? Ele vai de comprimir a mola empurra ele para essa posição de equilíbrio, ele ganha energia cinética máxima, só que ele tem uma quantidade de energia cinética, ele tem uma inércia, né? Então ele vai puxar a mola para fora. E assim vai, assim volta, ela vai ficar oscilando, né? A gente chama esse movimento aqui de um oscilador harmônico. Né? A gente não vai entrar em detalhes sobre o oscilador harmônico, porque ele é complicado. Ele é um assunto mais de graduação, mas é um nome que pode ser que vocês encontrem em algum lugar, é um oscilador harmônico. É um tipo de modelo que é muito útil na física. Então, a gente encontra osciladores harmônicos dentro dos átomos, em moléculas, a gente encontra eles em sistemas planetários. Muitas coisas podem ser modeladas como osciladores harmônicos, né? Então eu trouxe uma questãozinha. Oi, gato. Trouxe uma questão. Calcule a força necessária para fazer um trem de 60 toneladas a 45 km por hora parar numa distância de 500 metros. Tá bom. Tem muita conversão para ser feita aqui, né? Porque a gente tem km por hora, a gente tem 500 metros e a gente tem quilogramas aqui, né? Então, o mais fácil seria converter esse 45 aqui, porque a gente mantém o sistema internacional em Newton, metros, né? A gente tira as coisas em Joule, vai ficar tudo mais palatável. Então, quilômetro por hora para metro por segundo é aquela conversão toda que a gente já fez algumas vezes, né? Que, em resumo, vai ser dividir isso daqui por 3,6. Então, eu vou pular essa conta aqui de aproximação, de achar as grandezas, porque a gente já fez algumas vezes, mas em resumo, a gente vai converter 45 km por hora. A gente vai de 45 km por hora, a gente vai dividir 45, oh, coisa horrível, por 3,6, que vai dar aproximadamente 12,5 metros por segundo. Então, 60 toneladas, as toneladas são, cada uma tonelada são 10 a terceira, ou 1000 quilogramas, ok? Então, o que a gente tem é 60 vezes 10 a terceira quilogramas, e a gente tem uma velocidade de 12,5 metros por segundo. Podemos calcular a energia cinética desse objeto, desse trem, como 60 vezes 10 a terceira, vezes 12,5 ao quadrado, sobre 2. Esse 2 eu posso cortar com isso daqui, vai ficar 30, né? Tudo bem? E aí, 12,5 vezes 12,5, a gente tem que abrir essa continha, né? Então, 5 vezes 5 dá 5, 2, 10, 12, 5, 6, 1 para 2, 0, sobe 1, 4, 5, 2.
0, 0, 5, 2, 1. Então aqui a gente tem 11, 12, 13 com 2 vírgulas. Tudo bem? 133,75. Então, a energia cinética desse corpo aqui é 3 vezes 10 à quarta. Eu só peguei esse zero e joguei aqui nesse 10, né? Basicamente. Vezes 133,75. Então a gente não chegou em um número muito lindo, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos fazer umas aproximações? A gente pode aproximar isso daqui a mais ou menos 134. Vai facilitar nossas contas. Então, 134 vezes 3. Lembrando que, assim, as contas obviamente fazem parte desse processo de resolver questões, mas eu não acho que eles são a parte fundamental. Assim, o objetivo do curso é mais focar em entender o sistema físico, né? Então, entender que a gente pode calcular a energia cinética e o que a gente vai fazer com ela depois. 3 vezes 4, 2, sobe 1, 9, 10, 402, que é basicamente 400, né? Então, a gente encontrou 400 vezes 10 à quarta. A gente pode escrever em notação científica, né? Como 4 vezes 10 à sexta. Então, a energia cinética desse trem é aproximadamente 4 vezes 10 à sexta joules. Então, eu vou me livrar aqui desse rascunhozinho, dessas bagunças. E a gente quer saber qual que é a força necessária para que ele pare, né? Bem, a gente tem uma relação boa de que trabalho é força vezes distância e que a variação da energia cinética é igual ao trabalho que foi realizado, né? Então, se a gente quer variar a energia cinética de isso aqui para zero, a gente precisa realizar um trabalho. E esse trabalho, a gente sabe qual é a distância que a gente vai realizar esse trabalho, que é 500 metros. Então, vamos lá. O trabalho que a gente quer é 4 vezes 10 à sexta. A gente tem uma força que a gente não sabe ainda e uma distância a aplicar isso, que é de 500 metros. Então, a gente tem 4 sobre 5. Pega esses dois zeros aqui, né? A gente vai estar dividindo por 10 a segunda, né? 10 a sexta por 10 a segunda. Então, a gente vai ter 4 quintos, 10 a quarta. F, nossa força, vai ser igual a... Bem, 4 vezes 4 sobre 5, a gente pode pensar em 0,8, né? Para escrever notação científica, a gente pode escrever 8 vezes 10 a terceira newtons. Ok? Então a gente pode, simplesmente sabendo o peso e a velocidade do trem, descobrir a quantidade de trabalho motor que foi realizado para ele chegar a esse ponto, né? Porque a energia cinética é basicamente isso, né? A gente descobriu quanto trabalho foi realizado para ele chegar até esse ponto, então precisa realizar esse mesmo trabalho para ele parar. Trouxe outra questão aqui, que é para fazer o exemplo do sistema elástico, né? No sistema elástico da figura, o O representa a posição de equilíbrio, né? Esse O aqui, a mola não deformada. Ao ser alongada, passando pela posição a mola armazena energia potencial EP igual a 2 joules. Ele quer que a gente determine a constante elástica da mola. Bem, vamos lá. A gente sabe, pela figura, que esse x aqui é de 20 centímetros, ou 0,2 metros. Então, como a gente também sabe que a energia potencial elástica é igual a kx ao quadrado sobre 2, e que isso daqui tem que ser igual a 2 joules, a gente tem que k vezes 0,2 ao quadrado sobre 2 igual a 2. Certo? Vamos reescrever isso daqui para facilitar a conta. A gente pode escrever que isso aqui é k vezes 2 vezes 0,1
ao quadrado sobre 2 igual a 2. Então, o que a gente tem aqui é que K vezes 2 ao quadrado é 4. 0,1. 0,1 a gente poderia até reescrever como 10 a menos 1. Então, a gente tem 10 a menos 2. Tudo bem? Isso daqui é igual a 2, isso aqui é sobre 2. Se a gente passar esse 2 para cá dividindo, ou melhor, a gente pode jogar esse 2 para cá multiplicando, passar esse 4 dividindo, então a gente vai ficar com... Vai ficar feio, vou puxar para cá. K é igual a 2 vezes 2 sobre 4. Esse 10 a menos 2 vai para baixo, que é igual a multiplicar por 10 a segunda. Então, K é igual a 10 a segunda Newton por metro. Ok? Na B, ele quer saber a energia potencial elástica que a mola armazena no ponto B, que é o ponto médio do segmento. Então, é novamente calcular a energia potencial elástica, que vai ser igual a 10 a segunda vezes 0,1 ao quadrado, porque é o ponto médio, né? Então, ao invés de ser 20 centímetros, é 10, sobre 2. Esse 2 ficou horrível. A energia potencial elástica vai ser igual a 10 a segunda vezes 10 a menos 2, né? Porque a gente pode reescrever esse 0,1 como 10 a menos 1. Então, a gente tem 10 a menos 2. Tudo isso sobre 2. Então, a energia potencial elástica vai ser meio ou 0,5 Joule. Então, a gente vê, né, uma propriedade importante, por exemplo, da energia potencial elástica, é a seguinte, é que quando a gente tinha uma distensão de 20 centímetros, a energia potencial era de 2. A gente cortou essa distensão, né, pela metade, e nós cortamos a energia potencial por 4 vezes. E é justamente porque o x é elevado ao quadrado, né? Ele é uma parábola, né, esse potencial. É como aquele potencial que eu desenhei. É realmente uma parábola. Então, é uma coisa que é interessante de ter como intuição na nossa cabeça. A mesma coisa com a velocidade, né? Fato interessante, né? Vocês podem pensar, por exemplo, em já ter ouvido falar como nada pode chegar na velocidade da luz, né? Então, se a gente pensa na expressão de que a energia cinética é igual a mv quadrado sobre 2, você vê que conforme você vai aumentando esse valor de v quadrado é muito maior do que v, né? Então, é aquela coisa, se v for 1, v quadrado é 1. Se ele for 10, v quadrado é 100. Se ele for 100, v quadrado é 10.000. E ele vai crescendo nesse ritmo, né, muito, muito rápido, nesse ritmo quadrático. Então, você pode pensar que conforme você vai chegando a velocidades muito altas, né, a energia que você precisa colocar no sistema para que ele ande mais rápido vai ficando astronomicamente maior. Então, qualquer coisa com alguma massa, que vocês podem ter ouvido também que o fóton não tem massa, né? Qualquer objeto massivo vai precisar de uma energia tão absurda para alcançar a velocidade da luz que é impossível, basicamente. Não é possível realizar esse tipo de trabalho no mundo real e acelerar algo para a velocidade da luz. Então, essas coisas, não 100%, mas em parte, vêm desse tipo de conceito que a gente está vendo agora. Eu trouxe uma última questão, porque eu acho legal, né? Eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena pensar sobre, que é sobre o potencial gravitacional, né? Uma pequena esfera partindo do repouso, na posição A, ou seja, repouso V igual a 0, contida num plano vertical. Desculpa, desliza sem atrito, ou seja, sem atrito quer dizer não tem forças
dissipativas. Ou seja, a energia mecânica se conserva, né? Sobre uma canaleta semicircular, contida num plano vertical. Determine a intensidade da força normal que a canaleta exerce na esfera quando ela passa pela posição mais baixa, B. Dados. A massa da esfera, M, e a aceleração da gravidade, G. Bem, a gente viu essas coisas de maneira similar quando a gente estava fazendo aquela parte de aceleração centrípeta, né? O globo da morte e tal. Então, a gente lembra que a aceleração centrípeta é igual a v² sobre r, ou melhor, sobre R1. Ok? R1 sendo esse raio aqui da canaleta. Então, vamos lá. A gente vai, primeiro, aqui ela está em repouso, né? A gente sabe que o potencial gravitacional ele vai ser basicamente essa altura aqui que ela vai cair de A para B. Essa altura ela tem que ser, por causa do formato da canaleta, R, concordam? Porque isso daqui é o raio da canaleta. Então, a energia potencial vai ser mg R. Ok? Como ele não deu pra gente nenhum valor numérico, essa questão vai ser completamente algébrica. Ou seja, a gente sabe que a energia cinética que ela vai ter aqui embaixo é igual a mgr. E também tem que ser igual a metade de mv². Esse m a gente pode cortar com esse m. E a gente quer achar essa velocidade, né? A gente pode até, pensando que a gente vai resolver uma coisa para v² aqui, ó, tem uma coisa muito interessante que a gente pode fazer aqui, para facilitar a nossa vida, né? Se a gente joga esse r para cá dividindo, a gente fica com a expressão de que g é igual a meio de v² sobre r. Ok? Ou seja, v² sobre r é igual a 2g. Tudo bem? A gente chegou nisso daqui, basicamente. Então, como isso daqui, como essa expressão aqui é igual a da aceleração centrípeta, a gente pode escrever pela segunda lei de Newton F igual m vezes A, ou seja, a força que esse objeto vai sentir normal vai ser igual a massa dele vezes aquele v² sobre r, que é igual a m vezes 2g. Ou seja, F é igual a m vezes 2g. Achamos aqui o valor. Certo? Eu acho que essa é uma resposta particularmente bonita, porque a gente vê que, na verdade, a aceleração centrípeta que ele sente é 2g, né? Ela não depende do raio. Ela não depende da altura que esse corpo caiu. Qualquer corpo solto em uma pista semicircular vai sentir 2Gs de força. Então, é bem interessante, é bem legal ver como os fatores aqui nessa conta envolvidos, eles acabam se cancelando e tudo fica só em função de m e g. Como a questão meio que dá a entender, né? Porque ele só fala a massa da esfera m e a aceleração da gravidade g. Então, às vezes tem essas espertezas, né? Às vezes eles te dão algumas coisas e você já, tipo, sabe que a questão realmente só precisa desses valores. Outros tipos de energia, né? A gente falou de energia mecânica, a gente falou da cinética e potencial. Então, essa energia mecânica, ela representa uma espécie de energia conservada em sistemas não dissipativos, né? Caso o sistema não tenha forças dissipativas, a energia mecânica é conservada e a gente tem toda aquela beleza de poder calcular a cinética e a potencial, etc.
Então, por isso, que por elas serem conservadas, a gente pode converter uma na outra quantas vezes a gente quiser. Então a gente pode soltar aquela bolinha naquela piscina, né? Aquela semicircular, ele vai vir para cá, e para cá, e para cá, e para cá, sempre na mesma altura, convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética aqui embaixo, ele está andando rápido, até aqui, onde vai ser tudo potencial de novo, e vai. Quantas vezes quiser. Não tem força dissipativa, não tem atrito, não se perde energia, a energia mecânica é constante. Agora, outros tipos de energia, dos quais existem vários, não funcionam exatamente dessa maneira, né? Então, por exemplo, existe energia térmica. Energia térmica está muito associada com a vibração dos átomos, né? A vibração das moléculas e dos átomos e das estruturas atômicas. Então, quando a gente tem um atrito, por exemplo, uma FAT, você pode ter percebido já que, não sei se vocês já fizeram isso, mas se você já usou alguma ferramenta, você furou algum pedaço de metal, né, com uma furadeira, o metal ao redor esquenta. E esquenta bastante, né? Então, situações com atrito alto geram um aquecimento. A força de atrito, ela é dissipativa porque ela dissipa energia cinética, né? O que ela faz é, ela pega a energia cinética e ela transfere ela para a energia térmica, né? Basicamente, aquelas estruturinhas, aquelas rugas do material que encaixam uma nas outras, elas estão basicamente vibrando, batendo uma nas outras, elas estão se aquecendo, né? Então, a gente tá... Não é que a energia foi perdida, né? Não é que a energia foi... Porque vocês já podem ter ouvido essa expressão também, né? De que energia... Nada se cria, tudo se transforma, né? Isso é verdade. É que quando a gente pensa em energia térmica, a gente vai pensar, por exemplo, em 1 trilhão de partículazinhas todas vibrando, e aí para você acompanhar a energia desse sistema, você precisaria de trilhões, de bilhões, quadrilhões de variáveis para acompanhar isso. É uma coisa muito confusa, é uma coisa muito complexa. E se você mudar uma partícula de lugar, você mudou a resposta inteira do problema, né? Porque elas estão interagindo, elas estão se mexendo, elas estão andando. Então, não é que a energia se perdeu, ela se converteu em energia térmica, mas é muito difícil acompanhar essas perdas de energia, acompanhar essas conversões de energia, né? Então a gente simplesmente fala que elas foram dissipadas, né? Elas se perderam e a gente não está considerando, por exemplo, se a gente tem duas bolinhas, ou melhor, a gente tem uma caixa em cima do chão. A gente não considera o chão como parte do sistema, só a caixa. Ou seja, se a energia sai da caixa e vai para o chão através de atrito, essa energia ela saiu do nosso sistema que é só a caixa, ok? Como a energia saiu do sistema e foi para outro, este sistema caixa teve dissipação, né? Ele perdeu energia para um outro sistema, então ele não se conservou. A energia dele não se conservou. Tudo bem? Existem outros tipos de energia, né? Por exemplo, quando você atira um canhão, né? Você pensa num canhão, eu vou tentar desenhar. Tem uma pólvora aqui dentro, né? Tem um explosivo. Esse explosivo tem energia química. Ou seja, a gente vai realizar uma reação química que vai transformar a energia de ligação desses átomos, dessas moléculas, elas vão quebrar, vão ficar soltos. E essa energia dessas ligações é liberada na forma de energia cinética, de calor. Então, outra situação onde, por exemplo, a energia não necessariamente se conserva, né? Você tem uma transformação onde a gente não considera a pólvora como parte do sistema, por exemplo. Na física, a gente consideraria o canhão e a bola de canhão como um sistema, mas não a pólvora, né? Então a energia cinética desse sistema não se conserva, porque ele ganha energia cinética de alguma coisa de fora, né? Energia nuclear também é um outro tipo de energia, energia fotônica, energia da luz é um outro tipo de energia. Existem vários tipos de energia, mas para o nosso interesse, né, que se conservam, que se comportam bonitinho, a gente sempre fala da energia potencial e da cinética. Tudo bem? Sobre reversibilidade, isso é uma palavra sugestiva, né? Mas
é um conceito que é muito complicado, esse conceito de processos reversíveis na física. Porque, no geral, é uma coisa que a gente não estuda no ensino médio. Pode ser que seja uma discussão que seja, né, é uma discussão que é possível de se ter no segundo ano do ensino médio, quando a gente fala de termodinâmica, né? Mas ela tem a ver com uma palavrinha chamada entropia, que talvez você já tenha ouvido falar. E entropia, ela mede, resumindo muito a história, a bagunça de um sistema, né? Quão bagunçado esse sistema está. A gente poderia pensar que um sistema de uma fila de bolinhas todas organizadas e elas são, né, uma matrizinha bonitinha versus isso. A entropia aqui é menor. A entropia aqui é maior porque a bagunça desse sistema é maior. É, isso é uma super, super ultra simplificação do que eu tô falando, né? Não é assim que se mede a entropia. Mas ajuda a pensar essa analogia, por quê? Esses processos bagunçados, ou esses processos que geram bagunça, eles espalham a energia de uma maneira muito complexa. Então, quando você, por exemplo, atira uma bola de canhão, você transforma um material sólido em um monte de gases. E, tecnicamente, seria possível pegar a energia e juntar esses gases todos e refazer a pólvora. Mas é tão absurdamente complicado voltar atrás no tempo, não voltar atrás no tempo, né, mas desfazer um processo confuso, bagunçado, maluco como o de uma pólvora estourando, que não é prático, não é possível. O processo de estourar pólvora num canhão não é um processo reversível por causa da bagunça dele, porque a entropia aumentou. Quando a gente fala de um processo, agora, de uma bolinha que está caindo, ela vem para cá, tem energia cinética, ela para aqui, né? Então, ela está com V igual a zero nessas pontas e V max aqui. Esse processo ele não gera bagunça, né? Porque a bolinha está fazendo sempre a mesma coisa e a energia está nela ou no potencial gravitacional. Não tem uma bagunça absurda, né? É fácil acompanhar o que está acontecendo. Então, esse processo é reversível, né? A bolinha cair para o fundo do poço e subir, e vice-versa, é um processo reversível. Agora, empurrar uma caixa no chão com atrito, não dá para você empurrá-la de volta para trás e recoletar o calor do atrito para dentro do movimento e fazer ela voltar para trás, né? Porque esse calor ele se bagunça, ele se espalha pelo chão inteiro, ele é impossível. É fisicamente impossível você desfazer o processo de atrito, né? De recoletar essa energia. Então é isso que a gente chama de reversibilidade. É quando um processo é muito bagunçado. É quando a energia se dissipa de maneira louca e ela basicamente é perdida no sistema. Não tem como recuperar isso. Tudo bem? É um conceito complicado, mas eu acho que é um conceito bastante interessante e que vale a pena ser discutido, porque mexe muito com a profundidade, né? Com o cerne do que é energia, né? É a razão de por que a gente nunca vai ter uma máquina de movimento perpétuo, né? Porque não tem nenhum processo que seja perfeitamente não dissipativo na natureza na escala grande, né? Na nossa escala, né? Nunca que você vai conseguir montar uma pista perfeita que tem zero atrito e que a bolinha pode ficar fazendo isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui para sempre sem perder nenhuma energia por atrito, por resistência do ar. Não dá, não existe, né? Então, é uma discussão avançada, uma discussão que não é um material que tem no livro-texto, por exemplo, o que é a reversibilidade de uma reação, de um processo, mas eu trouxe. Caso vocês tenham alguma dúvida nisso, por favor, me mandem mensagem, me mandem e-mail, porque é um assunto que dá para levar muito para frente, pensar muito sobre. Voltando, né, desse mundo abstrato de processos reversíveis para a dinâmica. Na dinâmica, a gente está estudando quando uma força é aplicada sobre uma distância x. E como isso relaciona com energias do sistema, né? Então, é o trabalho, que é igual a F vezes D, e o trabalho está ligado diretamente à energia do sistema, energia cinética no caso,
porque essa energia, o delta de energia cinética é igual ao trabalho realizado. Mas aí a gente pode pensar também em forças não agindo sobre uma distância, mas forças agindo sobre um tempo, né? Então, o tempo sobre o qual uma força X foi aplicada. Nós chamamos essa grandeza de impulso. Então, a gente vai chamar ela de impulso com I maiúsculo, né? Essa é a nossa letrinha para representar ela. A definição mais simples de impulso vai ser que o impulso é uma força aplicada por um ΔT, por um tempo, né? Opa, desculpa. Impulso é uma força vezes um ΔT de aplicação dessa força, né? A gente aplica uma força F por um intervalo, por um tempo, né? Essa é a fórmula basicona do que é impulso. E, novamente, a gente pode pensar em gráficos, agora não de força por deslocamento, mas força por tempo. E pensar que a área de um gráfico desses é o impulso. Porque a área é, basicamente, força vezes tempo. Tudo bem? Então a ideia é bastante similar à ideia que nós temos da definição toda de trabalho, né? De calcular trabalhos com base nesses gráficos e tudo. É bem parecido. O impulso, ele é medido numa unidade de... A gente está fazendo força vezes ΔT, né? Força é medida em newtons, mas se a gente lembrar a segunda lei de Newton, m vezes a gente tem quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, o nosso impulso vai ser medido em quilograma metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Impulso é medido em quilograma metro por segundo, basicamente. Essa é a unidade de impulso. Impulso é uma grandeza vetorial, ao contrário do trabalho, que é escalar. Então, o impulso, ele aponta para alguma direção. A mesma direção da força que causou ele. Então, podemos pensar na força resultante, por exemplo, né? O impulso resultante aponta na mesma direção que a força resultante que o causou, né? Então, agora, esse impulso ele não é só uma propriedade numérica de um processo, ele tem uma direção. Importa para qual direção o corpo está recebendo a força F. Esse impulso ele é fortemente ligado a uma outra quantia, né, que nós chamamos de quantidade de movimento. Essa quantia é extremamente importante, daqui para frente para sempre. Assim, é uma ideia que eu recomendo muito que vocês guardem de fundo no coração. Ela é importante, ela é útil demais pensando na nossa vida cotidiana, porque é uma ideia muito forte, né? Eu vou resolver uma questão primeiro, para só familiarizar com a terminologia, com o que a gente passou agora. Uma partícula de massa 0,6 kg está em queda livre, né? Então, 0,6 kg, queda livre. Dê as características do impulso, do peso da partícula durante 3 segundos de movimento. Então, características do impulso. Bem, a força peso vai ser para baixo, né? Então, o impulso também vai ser para baixo, né? O impulso é igual a F vezes ΔT. Ele falou que o movimento tem 3 segundos, ou ele quer saber sobre 3 segundos do movimento. Impulso é igual a força vai ser mg, né? Porque é o força-peso, vezes 3. Então, I é igual a 0,6 vezes 10 vezes 3. Impulso é igual a
0,6 vezes 10 vai dar 6. 6 vezes 3 é 18 quilograma metro por segundo. Então, são 18 quilograma metros por segundo, nesses 3 segundos, apontando para baixo. Vamos falar sobre quantidade de movimento. Quantidade de movimento, como eu falei, é uma das grandezas mais importantes da física como um todo. Ela é usada desde agora na mecânica newtoniana, como em termodinâmica, em física quântica, a gente sempre vai falar de momento, né? A quantidade de movimento, ou momento, eu vou preferir usar a palavra momento. É representado pela letra Q, que é igual a m vezes v. Ok? Então, isso daqui, essa formulinha simples, é o momento. Ou momento linear, por vezes, né? De um objeto. Cada objeto tem o seu. Um sistema como um todo tem a soma dos momentos. Acho que esse é o próximo slide, inclusive. Assim, nós dizemos que a quantidade de movimento associada a um corpo é medida por sua velocidade e quanta massa está em movimento num dado instante, né? Então, quanto mais pesado um objeto, numa mesma velocidade, mais quantidade de movimento ele tem. Quanto mais rápido, maior a quantidade de movimento nele. Certo? Quantidade de movimento também é vetorial, ok? É importante dizer para onde que esse momento aponta, né? O momento não é uma grandeza só, ele tem tanto de momento. Quando ele tem momento, ele está se mexendo para algum lugar, né? Em alguma direção. Então, quando a gente tem um sistema de várias partículas, digamos, né? Várias bolinhas. Então, digamos que a gente tem 3 bolinhas. Essa daqui tem um momento para lá. Essa daqui, um momento para lá. Essa daqui, um momento para lá. A gente pode só meio que somar, tentar fazer uma coisa parecida. Todos esses momentos e ter o momento do sistema. Vai ficar mais claro porque eu fiz isso em breve. Como o momento é uma grandeza vetorial, tem de novo situações como se a gente tiver uma bolinha aqui, fazer com cores diferentes. Então, vamos dizer que a gente tem 2 bolinhas, certo? E aí a gente fala que M1 e M2 são as massas. M1 é igual a M2. V1 é igual a V2. Então, V1, V2. Isso implica que Q1 é igual a Q2. Como eles têm sentidos diferentes, o Q total do sistema é igual a Q1 mais Q2. Como eles são opostos em sinal, a gente pode escrever que Q2 é igual a menos Q1. Né? Desculpa, eu escrevi aqui, isso aqui seria em módulo. Né? Então, se a gente escreve vetor, a quantidade de movimento total desse sistema é zero, porque tem um momento igual para a direita e para a esquerda, eles se cancelam. Então, apesar de ter 2 objetos se mexendo, quando a gente olha o sistema inteiro, a quantidade de movimento total é zero. Então, da mesma maneira que o trabalho e a energia cinética tinham uma relação entre si, existe uma relação entre essas 2 grandezas novas. Vamos pensar o seguinte. A gente vai invocar de novo pela 13ª vez a segunda lei de Newton. F igual a m vezes a. Okay? Como F é igual a m vezes a, a gente vai reescrever A como ΔV ΔT. Ok? Como é uma velocidade ΔV média, né? A gente pode simplesmente pensar nisso daqui como m vezes
V2 menos V1, por exemplo, sobre um ΔT. Então, vamos jogar esse ΔT para o outro lado da equação. F vezes ΔT é igual a M vezes V2 menos V1. Ok? Agora você pode estar vendo uma coisa bem familiar nessas equações. F vezes ΔT é o impulso. Então, o impulso é igual a M ΔV, né? M ΔV, a gente pode pensar, massa é constante, né? Então, quando a velocidade varia, o que varia é o Q, né? Se a gente tem um ΔV, a gente tem um ΔQ. Ok? Então, impulso é igual a ΔQ. O impulso implica a variação do ΔQ. Ok? Este é o que a gente chama de teorema do impulso, né? E sim, as unidades de impulso e momento são equivalentes, são iguais. Obviamente, como no trabalho, as unidades são iguais, mas o significado é completamente distinto de uma coisa para outra, né? Então, aqui a gente vai trazer uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, que eu acho bem legal que a gente esteja resolvendo, que é uma prova difícil, né? É uma Olimpíada. Sobre um corpo de massa 3 kg, movendo-se a 5 metros por segundo, age uma força de maneira que, após 10 segundos, sua velocidade tem valor de 2 metros por segundo, em sentido oposto ao inicial. Qual o valor da intensidade da força que atuou sobre o corpo? A gente pode resolver isso aqui por quantidade de movimento, né? No começo, a gente sabe, né? Que agora a gente sabe que, vou escrever aqui do lado, impulso é igual a ΔQ. A gente pode escrever isso aqui como um Q depois menos Q antes, ok? No começo, o nosso Q antes é igual a 3 kg vezes 5 metros por segundo. 3 vezes 5 vai ser 15 kg metro por segundo. O Q antes. O Q depois vai ser igual ao quê? 2 metros por segundo no sentido oposto. Então, vamos lá. A gente teve 3 kg vezes menos 2 metros por segundo. Isso é igual a menos 6 kg metro por segundo. ΔQ, então, foi 15 menos 6, que é igual a 21 kg metro por segundo. E é igual a esse 21, né? O impulso que realizado foi 21, só que I é igual a... Deixa eu escrever mais. F vezes ΔT. Ele nos deu ΔT. ΔT foi 10 segundos, né? Então, F vezes 10 segundos é igual a 21. F é igual a 21 sobre 10. F é igual a 2,1 newtons. Resolvida a questão. Essa foi a força que agiu sobre o corpo, assumindo que a força seja constante, né? Que é o que a gente vai assumir. E eu falei que o momento é muito importante, né? Mas por que o momento é tão importante? O momento é muito importante, pois num sistema isolado, num sistema que sobre o qual não agem forças externas, o momento sempre se conserva. O que antes vai ser igual ao que depois. Sempre, se não tiverem forças externas. Então, vamos imaginar um sistema, né, qualquer, isolado, onde não há forças externas. Se não há forças externas,
é necessário que a força resultante sobre o sistema seja igual a zero, ok? Isso porque toda vez que dois objetos dentro de um sistema interagirem, né, digamos que eles batem um no outro, eles têm uma atração gravitacional, a força que esse faz sobre esse é a força que esse faz sobre esse, né? Então, no resultante, a força total no sistema é nula. Isso implica que o impulso resultante no sistema é igual a zero. Isso implica que o ΔQ resultante no sistema é igual a zero. O momento se conserva se não tiverem forças externas. Isso é uma coisa muito forte na física. É um postulado, é um teorema, conservação de momento linear é uma coisa fundamental na física, para todos os níveis dela. No nosso caso do ensino médio, não vai ser como se a gente vai usar isso aqui para horrores, assim, a gente não vai ficar aplicando isso daqui toda hora e resolvendo coisas, mas é fácil passar por essa ideia na física de ensino médio sem dar o valor devido para esse princípio, né? Conservação do momento. É o que eu estava falando, né? Desde Newton até hoje, essa ideia de conservação de momento é uma coisa, assim, absolutamente fundamental. Eu uso toda hora essa coisa na graduação. Vira e mexe aparece. A gente vê por que uma razão mais fundamental de por que o momento é conservado. É uma longa história. Mas, em resumo, é possível resolver muitos problemas de todo tipo partindo deste princípio, né? Então, como eu falei, quando a gente tem um sistema isolado, a gente vai escrever que o que antes é igual o que depois. O momento antes e depois é igual, ΔQ é igual a zero. Isso permite resolver questões do tipo: uma bomba de massa m e tem velocidade 50 metros por segundo explode em duas partes. Uma parte, de massa m sobre 3, é lançada para trás com velocidade de 30. Determine a velocidade com que é lançada a outra parte. Vamos lá. Então a gente tem uma bomba. Então, tentar desenhar uma bomba. Que tem uma velocidade v de 50 metros por segundo. Ela explode. Em dois pedaços. Um deles vai para trás com v igual a 30. Ele quer saber qual é a velocidade desse outro pedaço. Como esse pedaço aqui tem massa de m sobre 3, esse daqui tem 2m sobre 3, né? Para que a massa total da bomba seja a massa da bomba inicial. Então, primeira coisa, como esse pedaço de trás como o pedaço que foi para trás foi só para trás, é necessário que o pedaço da frente vá só para frente. Por quê? O momento linear antes da bomba explodir, é só ela andando para frente. Como o momento antes é igual ao momento depois, então isso quer dizer que, no final, o momento só pode apontar horizontalmente ainda, né? Então vamos lá, vamos resolver essa questão. O momento antes é igual a 50 vezes m. O momento depois é igual a m sobre 3 vezes 30 mais 2m sobre 3 vezes v. Isso daqui fica 10m, que implica que, como o que antes é igual ao que é depois, isso aqui tem que ser 50m, né? Isso implica que 2m sobre 3 vezes v tem que dar 40, né? Para bater essa falta. Então, subtrai, né, esse negócio aqui para o outro lado, eu passo subtraindo, fica aqui v é igual a... Né, aqui vai ficar um 40, né? Então, se a gente passar... Vamos fazer passo a passo. Vamos ter paciência. A gente vai ter que 40m é igual a 2m sobre 3v. Pode cortar o m, não vai importar esse m.
V é igual a 40 vezes 3 sobre 2. Isso daqui fica 20. 20 vezes 3 é 60. Achamos a velocidade que a outra parte da bomba foi lançada. Necessariamente. Porque é um momento que tem que se manter, se preservar nesse sistema. E a gente vai falar um pouquinho sobre choques e colisões, né? Choques ou colisões, né? São dois nomes diferentes para a mesma coisa. O principal uso a nosso nível da conservação de momento vai ser estudar colisões. A energia mecânica e o momento são leis de conservação separadas. Então, não é necessário que a energia cinética se conserve no mesmo sistema que o... Porque, né, quando a gente pensa na energia mecânica, quando que ela se conserva? Quando não tem dissipação. Agora, o momento é só não ter forças externas. Ou seja, eu posso ter situações onde há força dissipativa, mas não tem força externa. Numa colisão entre duas partículas, pode ser que as duas partículas elas tenham uma espécie de atrito, uma espécie de perda de energia entre si, de dissipação, mas que não é externa, né? Ou seja, por não ser externa, o momento se conserva, mas acontece dissipação de energia. A gente vai ver que a gente define uma variável basicamente para dizer se a energia cinética vai ser mantida, ou vai ser preservada ou perdida nessas colisões. Tipos de colisões. A gente mede as colisões basicamente com base no seu coeficiente de restituição, né? Ou seja, isso aqui tem uma discussão muito legal. A aula está ficando longa até já, mas basicamente o coeficiente de restituição ele representa a velocidade de separação dos corpos envolvidos numa colisão. Se a gente tem uma colisão perfeitamente elástica, o que acontece é, nós temos dois corpos, eles têm uma velocidade de separação em módulo, né? Eles estão se aproximando. Então, essa velocidade de aproximação deles seria, chama de um V total, V1 mais V2, e depois que eles baterem aqui no meio, eles vão se separar com V3 e V4, que vão ser de tal maneira que o V total ainda vai ser V3 mais V4. Ou seja, eu não vou chamar de total, mas eu vou chamar de V de aproximação e V de separação. Se a gente fizer V de separação sobre V de aproximação, isso aqui vai dar 1. As duas são iguais. Porque, basicamente, a gente está falando que é uma colisão perfeitamente elástica. O que isso quer dizer? Essas bolinhas, a gente vai dizer que elas são molas perfeitas internamente. Então, a gente poderia, dar um zoom aqui nessa bolota e ela seria basicamente feita de molinhas. Várias molinhas. Então, quando ela colide com alguma coisa, essas molas comprimem, ela guarda a energia potencial elástica e depois ela libera essa energia na forma de energia cinética. Tudo bem? Uma colisão perfeitamente elástica prevê que as duas bolinhas vão ser elásticos perfeitos e que eles vão transformar a energia potencial elástica em cinética de maneira perfeita, sem perda de energia. Então, a velocidade que os objetos se aproximam antes é igual à velocidade que eles se separam. Então, quando a gente vai fazer o coeficiente de restituição, ou aquele ezinho, que eu falei que era igual a 1 antes, a gente tem que levar em conta, o módulo dessa coisa aqui. Tem que tomar esse cuidado, que importa se elas estão se aproximando, a gente vai somar, né? Então, digamos que você está na estrada, você está num carro, então você está acelerando numa direção, e quando você olha para o outro lado da estrada, para outra pista,
no sentido contrário, parece que os carros estão indo muito mais rápido do que você, né? Porque eles têm a velocidade deles para trás mais a sua. Uma colisão frontal seria muito pior com um carro desses do que com um carro na sua pista, né? Então, esse coeficiente é uma quantia escalar, né? É um número. Por isso que a gente está usando o módulo das velocidades. Então a gente vai avaliar a direção delas, mas tirar um módulo para fazer um coeficiente dessas duas coisas. Okay? Nessas colisões elásticas, a energia cinética ela é totalmente conservada. É aquilo que eu estava falando, né? A gente vai ter uma energia cinética na aproximação dessas bolinhas. Cada uma delas tem uma quantia de energia cinética. E a gente vai falar que na colisão, no momento do choque, ao invés de elas vão tipo amassar e vão guardar energia potencial elástica. E vão conseguir fazer, como aquele gráfico do começo da aula, transformar energia potencial elástica e cinética uma na outra perfeitamente. Então, quando E é igual a 1, quando as velocidades quando a velocidade de distanciamento depois no final é igual à velocidade de aproximação, energia cinética é conservada. Só nesse caso. A gente pode imaginar também uma colisão totalmente inelástica, né? Ou seja, seria uma onde E é igual a zero, o que implica que a velocidade de distanciamento das bolinhas, essa razão aqui, seria zero. Okay? Isso quer dizer que essa velocidade é zero, basicamente. Então, podemos pensar, por exemplo, a gente tem uma bolinha indo para cima de outra bolinha parada. Né? Essa daqui tem uma velocidade v. Então, a velocidade de aproximação delas é esse v. E depois, as duas grudam uma na outra e viajam com uma velocidade v2. Né? Como as duas estão grudadas e viajando juntas, né? A velocidade de distanciamento delas é zero. Toda vez que a gente tem um coeficiente de elasticidade zero, é como se você jogasse uma bola de massinha na parede. Elas grudam juntas. Ela gruda na parede, né? Então, toda a energia cinética, basicamente... Não que toda a energia cinética é perdida. Mentira. O máximo possível de energia cinética é perdido nesses casos. Então, os dois corpos viajam juntos com a energia cinética dos dois, basicamente, né? Então, caso esse daqui tenha uma energia cinética nessa direção e esse daqui tenha uma energia cinética na outra, eles meio que vão se cancelar. Você poderia imaginar que se essa bolinha tivesse indo a velocidade v para o meio, as duas iam bater, grudar e ficarem paradas. Nesse caso, a perda de energia cinética seria máxima, seria total, seria 100%. Né? A velocidade final seria zero, a energia cinética final seria zero. E aí, tem colisões parcialmente elásticas, onde E está entre 0 e 1, desculpa. Ele não é nem 0 nem 1. Então, aquela velocidade de distanciamento sobre velocidade de aproximação vai ser algum número entre 0 e 1. Ok? Então, você vai ter uma bolinha, por exemplo, indo numa direção de uma parede. Ela vai se aproximar com uma velocidade v, e aí depois ela vai bater na parede. E ela vai sair para longe dessa parede com uma velocidade v1, vou chamar de v1 e v2. v2 vai ser menor do que v1. Okay? A velocidade dela vai cair, ela vai perder uma parte da energia cinética dela, não o máximo possível, mas ela vai perder uma parte dessa energia cinética para a parede. Mas, em todos os casos, a quantidade de movimento se preserva. Inclusive, aqui
quando as duas bolinhas têm a mesma velocidade, elas batem no meio e elas param, faz sentido, né? Porque a quantidade de movimento de duas bolinhas de mesma massa viajando em sentidos opostos é zero. Então, quando as duas estão paradas, a quantidade de movimento também é zero. O momento do sistema se preservou. Tem muitas questões desse tipo de assunto. Desde impulso até momento. Dá pra passar bastante tempo resolvendo essas coisas. Então, eu passei bem poucas questões, né? Então, por isso que eu vou separar uma aula, provavelmente, né, no nosso cronograma, só para fazer exercício, só para cutucar essas questões e ver situações diferentes, e a aplicação dessas coisas às vezes é diferente do que só ficar falando sobre elas, né? Eu acho importante ver como que a gente aplica esses conceitos que a gente estudou de maneiras diversas na física. Por hoje é só. Eu espero que vocês estejam todos bem. A gente tem uma aula ainda que vai misturar todos esses conceitos das últimas 2 ou 3 aulas, mais geral, né? Vai ser total das aulas. A gente vai misturar um geralzão para calcular o raio de um átomo, né? Eu acho que isso é uma questão interessante porque o objetivo é mostrar que com um pouquinho de pesquisa, que vai envolver um pouquinho de quântica, vai envolver um pouquinho de elétrica, a gente consegue pegar o que a gente estudou, bem básico da física, e resolver um problema muito mais complicado, um caso muito maior e difícil, com um pouquinho de criatividade, um pouquinho de guia, né? Então, esses princípios da dinâmica são, eu acho, a parte mais fundamental para quem quer estudar física. É o primeiro passo fundamental necessário que seja feito. Esse estudo da mecânica da dinâmica. Por essa aula é só. Eu espero que ela não tenha ficado muito pesada. Novamente, espero que vocês estejam bem. E até sexta-feira.